Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Geisa Cândida, mestranda do Prof. EPT do IFBA Campus Salvador. Eu estou aqui gravando esse vídeo para a gente discutir um pouco sobre a temática das juventudes, né? Dentro da disciplina Juventude, Trabalho e Escola, sob orientação da professora Daniela Prates. Bom, são dois pontos, né? O primeiro ponto, eu vou falar um pouco para vocês sobre como as discussões, interlocuções acerca dessa temática vão reverberar, né, na minha vida profissional. O segundo ponto é como isso vai impactar e influenciar na minha dissertação de mestrado. Então, com relação à forma como isso vai reverberar na minha vida profissional, é importante eu falar para vocês, né? Eu sou pedagoga, eu trabalhei durante mais de 10 anos em sala de aula com crianças e adolescentes, e durante essa trajetória, eu nunca tinha pautado discussões ou participado de grupos de discussões a respeito da temática de juventudes. E hoje eu percebo o quanto isso poderia ter melhorado a minha atuação dentro de sala de aula com essas crianças e jovens, né? Por quê? A gente compreende que a sala de aula e que o espaço da escola são espaços heterogêneos, diverso, plural, né? Que cada criança e adolescente que chega ali, eles têm uma história, uma experiência de vida, uma vivência, uma cultura. Contudo, a gente está muito preso à compreensão do jovem, da criança, como uma fase da vida, bem atrelada às questões biológicas, né? Então, quando eu começo a ler os textos acerca da temática juventudes, a estudar, a assistir vídeos, a ler as opiniões dos colegas de curso, isso faz toda uma transformação, né, nessa visão que a gente tem puramente biológica, e ela passa a ter uma conotação muito mais social, né? Muito mais voltada para as questões sociais, né? E compreender esses jovens como sujeitos, né? Como sujeitos ativos, né? Então, assim, pensando como é que isso se reflete na minha vida profissional? Eu tenho certeza que eu teria sido uma professora muito mais atenta, né? Não que eu não tenha sido, mas que eu teria visto algumas situações de forma completamente diversa, diferente, né? Poderia ter agido de forma diferente. Então, assim, foi um divisor de águas para mim enquanto profissional, né? E a partir desse momento, hoje, como coordenadora pedagógica no Estado, né, atuando com o Fundamental 2 e ensino médio, eu, eu tenho uma compreensão diferenciada desses jovens, né? E eu vou poder atuar pedagogicamente de forma completamente distinta da que eu vim atuando, né? É lógico que a gente sempre faz um esforço para compreendê-los, para entendê-los, nos sensibilizamos com suas histórias, com suas vidas. Mas agora, o entendimento, né, ele é muito mais teórico, ele é muito mais aprofundado, né? Não é só um querer, é um querer baseado em estudos, é um querer baseado em pesquisa, o que é muito importante, né? Eu digo, inclusive, o quão é importante essa temática para a gente repensar a escola, para a gente repensar como a gente não só compreende, mas como a gente faz a escola, né? Então, assim, eu tenho certeza, quando a gente retornar agora dessa pandemia, essa vai ser uma temática que eu vou trabalhar junto com os professores da escola que eu atuo nas nossas A6, né? Vai ser assim, foi para mim, profissionalmente, um aprendizado fundamental para a minha atuação daqui para frente, né? O segundo ponto é pensar como essas interlocuções, essas discussões a respeito das temáticas de juventudes, ela vai me trazer com relação à minha dissertação de mestrado. Bom, primeiro ponto é qual é o meu público, né? O público-alvo. O meu público-alvo é o estudante com necessidades específicas do IFBA Campus Salvador.
né? Eu atuei já por bastante tempo com estudantes da educação especial e mesmo sabendo que existem inúmeros, diversas, né, formas de atuação e também jovens com diferentes necessidades, né, especiais, a gente nunca pensa da forma como a gente deveria pensar, né? Nessa ideia de juventude. Se você pensar o jovem deficiente, ele faz parte de diversas culturas, assim como os outros jovens, né? Não é porque ele tem uma deficiência, tem uma necessidade especial, que ele não faça parte desses grupos, né? A gente pegar, por exemplo, um estudante surdo. O estudante surdo, ele tem toda uma cultura surda, ele provavelmente vivencia espaços com outros estudantes, com outros jovens, com outras pessoas surdas. Contudo, ele também está ali na escola, convivendo com estudantes com outras deficiências, né, com outras necessidades especiais, e também com todo aquele público, com professores, com funcionários. Então, assim, esse estudante, ele faz parte de um grupo, né, de jovens, que é esse grupo da cultura surda, né? Ele provavelmente tenha outro grupo de jovens onde ele more. Ele vai fazer parte de um grupo dentro da sua escola. Ele certamente vai participar de outros grupos com relação aos seus interesses pessoais, né? Então, assim, entender que esses jovens, né, eles trazem uma história, uma vivência, que eles não fazem parte de um único grupo, mas de vários, né? Dessa pluralidade das juventudes, é fundamental, sobretudo com relação à aplicação, né, dos instrumentos de pesquisa. Então, assim, compreender o público-alvo, né, foi importantíssimo quando eu paro para repensar sobre esses instrumentos de pesquisa e para refazê-los, né, tomando como base esse novo conhecimento que eu adquiri. Então, assim, para mim foi fundamental. Então, quando o pai diz que existem várias juventudes e que você pode pensar em diversos recortes de raça, de sexo, de posição social, né, de questões culturais, de gostos, de afinidades, isso é fundamental para a gente que tem como público-alvo o estudante, né, sobretudo o estudante jovem. Então, é importante pensar, repensar, né? O caminho que eu vinha trilhando, ele a partir de agora, né, com esse divisor de águas dessa disciplina, vai ser completamente diferente, né? Completamente diferente. Então é isso, gente. Eu queria trazer para vocês aqui e assim, aprendi muito, quero muito agradecer à professora Daniela pelo material que ela disponibilizou pra gente e aos colegas pelas discussões, né, pelas trocas. E vou continuar me debruçando sobre a temática para aprender cada dia mais. Obrigada.